você não recebeu, levanta sua mão onde você estiver. Adilson, estou fazendo você de Severino hoje, me ajuda aí, por favor. Isso aí, irmão. Se você não recebeu o seu esboço, fica com a sua mão levantada, que ele vai te entregar. Queridos, deixa eu te explicar a origem dessa mensagem, a lógica do que vamos falar. No ano passado, mais precisamente no mês de setembro, eu trouxe uma palavra à igreja em um domingo de manhã, nesses dois textos que nós vamos ler. Não sei quantos aqui estavam presentes, nós pregamos uma mensagem com o título Babel versus Pentecostes. E nós fizemos uma comparação entre o que aconteceu na Torre de Babel e o que aconteceu ali na descida do Espírito Santo em Pentecostes. Porém, foi um domingo de manhã, tínhamos poucas pessoas na igreja, e essa é uma palavra que dá para a gente tirar mais coisas delas, extrair mais coisas dela. A gente pode ser mais ministrado por ela do que o que fomos, e é uma palavra que eu fiquei desejoso de compartilhar com mais pessoas, e não só com as que estavam aquele dia aqui, um domingo pela manhã. E hoje, em função daquilo que eu recebi como direcionamento essa semana, nós vamos voltar nesse texto. Então, se você esteve aqui em setembro do ano passado e foi ministrado sobre essa palavra, isso aqui vai ser uma continuação daquilo que você já ouviu. E se você não esteve, será algo novo da parte de Deus para a sua vida. E eu te convido nesse momento a irmos ao texto, Gênesis capítulo 11, versículo de 1 a 9. E depois nós pularemos lá para o Novo Testamento, lá no livro de Atos, e leremos Atos 2, de 1 a 11. Vamos lá, irmãos, Gênesis 11, de 1 a 9. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche ao invés de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Pula agora lá para o Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene,
visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Irmãos, presta atenção nessa introdução, que ela é muito importante para o que vamos compartilhar durante a mensagem. Existem semelhanças e diferenças nesses dois textos. Vamos voltar à mente lá no primeiro, lá no texto de Gênesis, o texto do relato da Torre de Babel. Nesse texto, irmãos, nós temos um ajuntamento, igual no segundo, um ajuntamento de pessoas. Isso é semelhante. E nós temos, irmãos, além do ajuntamento, pessoas focadas em um projeto, em uma missão. Qual era a missão que eles haviam definido? Construir uma cidade com uma torre que alcançasse os céus. Eles tinham planejamento. Versículo 4 do capítulo 11 diz: olha, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Queridos, esse primeiro ajuntamento, que é o ajuntamento do Gênesis, havia liderança. Nimrod, bisneto de Noé, se você ler os capítulos antes, você vai ver que era líder daquele povo. Havia um propósito, eles sabiam o que queriam. Só que a essência desses homens qual era, irmãos? Qual era a essência desses homens, dessas pessoas que estavam tentando construir essa cidade, essa torre Babel? Qual era a essência desse ajuntamento? Era um ajuntamento que buscava o engrandecimento próprio, a glória humana. É ou não é verdade? O que vai dizendo o texto? Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Qual era o objetivo deles, irmãos? A fama e a glória para si mesmos. O que aconteceu? Deus desceu. Desceu, confundiu a língua, causou confusão e divisão. Deus desceu, irmãos. Deus desceu e dividiu. Deus desceu e espalhou. Deus desceu e confundiu a língua deles, para que eles não entendessem mais uns aos outros. E foi isso que aconteceu. E eles se dispersaram. Acabou o ajuntamento não ganhou força, ele não alcançou o objetivo, ele não prevaleceu. Interessante, irmãos, uma descida de Deus na terra para dividir, espalhar e confundir. Vamos agora para o segundo texto. Nós temos um ajuntamento, irmãos, no segundo texto? Temos. Nós temos um povo focado em um projeto, em uma missão? Temos. Qual era o projeto, irmãos? Qual era a missão? Era uma promessa. Promessa feita pelos profetas, promessa feita pelo próprio Cristo. Lucas capítulo 24, 49, a respeito desse ajuntamento, vai dizendo: olha, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Atos capítulo 1, versículo 8, a despeito desse ajuntamento vai dizer: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Havia ajuntamento de pessoas, havia uma missão, havia um objetivo. Mas a essência era outra. E era uma essência contrária à essência do primeiro ajuntamento. Qual era a essência do primeiro ajuntamento que eu falei com os irmãos? O engrandecimento próprio. Qual era a essência do segundo, irmãos? O engrandecimento de Cristo. A descida do Espírito Santo seria o cumprimento da promessa feita por Cristo. O que aconteceu nesse segundo ajuntamento? Deus desceu. Deus desceu, irmãos.
tal como desceu lá em Babel, Deus desceu no Pentecostes. E Deus confundiu a língua. Mas Ele confundiu a língua e trouxe entendimento. Ele confundiu a língua e trouxe ajuntamento. Ele confundiu a língua e não dividiu. Ele confundiu a língua e ajuntou. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Em suma, irmãos, Jesus desceu nos dois ajuntamentos. Em Babel, Deus desce, confunde a língua e traz divisão. Em Pentecoste, Deus desce, confunde a línguas e traz união. Os irmãos entenderam a comparação que eu fiz dos dois textos, a título de introdução? O que a gente pode aprender disso, irmãos? Quais ensinamentos que a gente pode tirar disso para a nossa vida cristã, para a nossa vida como igreja? São alguns que eu quero compartilhar com você nessa noite. O primeiro deles, irmãos, preste atenção. Olha, analisando esses dois textos, irmãos, eu percebo que o ajuntamento de pessoas que agrada a Deus é aquele que não busca o engrandecimento próprio, mas aquele que glorifica e honra o nome de Deus. Vamos falar juntos? O ajuntamento de pessoas que agrada a Deus é aquele que não busca engrandecimento próprio, mas que glorifica e honra o nome de Deus. Irmãos, eram dois ajuntamentos. Um agradou a Deus, outro desagradou. Qual foi o que desagradou? O que buscava engrandecimento humano, o que buscava engrandecimento próprio. Qual foi o que agradou, irmãos? O que buscava engrandecer o Cristo, o que buscava engrandecer o nome de Deus. Qual é a lição que a gente tira como isso, irmãos? O que nós estamos fazendo aqui nesse momento? Nós estamos aqui reunidos de que forma, irmãos? Em um ajuntamento. Nós temos aqui um ajuntamento de pessoas, tal como havia lá em Babel, tal como havia em Pentecostes. E qual é a essência desse nosso encontro, irmãos? Qual é a motivação desse nosso encontro? Comece respondendo por você. Qual é a sua motivação a estar aqui? A quem você deseja engrandecer ao estar aqui? Você deseja engrandecer a Deus? Você deseja engrandecer o Cristo? Ou você deseja engrandecer a si mesmo? Você está aqui porque você busca engrandecer o Cristo, porque você busca engrandecer a Deus, ou porque você está aqui para engrandecer algum homem? Qual é a essência do seu ajuntamento? O que te faz estar aqui? Qual é a sua motivação? Queridos, eu aprendo que tem ajuntamentos que podem agradar a Deus, tem ajuntamentos que podem desagradá-lo. E o ajuntamento que começa a desagradar a Deus é aquele ajuntamento onde o ego humano começa a crescer, e o ser humano começa a aparecer, e o pastor começa a ficar em evidência, e a liderança começa a ficar em evidência, e o Cristo começa a ser diminuído. Esse ajuntamento é tal como Babel, e Deus não se agrada dele. Mas ao contrário disso, existe o ajuntamento do Pentecostes. É aquele que cria expectativa, é aquele que traz no coração a essência de ver o Cristo engrandecido, porque Ele já havia sido crucificado, Ele já havia sido ressurreto, Ele já havia ascendido aos céus, Ele prometeu o Espírito Santo e Ele cumpriria com essa promessa, e quando essa promessa fosse cumprida, o nome de Cristo seria engrandecido. Esse ajuntamento traz louvor aos olhos de Deus, esse ajuntamento agrada o coração de Deus.
Meus irmãos, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo é aquela que caminha em sentido contrário à Torre de Babel. A verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo é aquela que caminha em sentido contrário à Torre de Babel. Irmãos, tem muito ajuntamento hoje em dia reproduzindo Babel. Tem muito ajuntamento acontecendo nesse momento reproduzindo Babel. Tem muito ajuntamento nesse momento engrandecendo o homem e diminuindo Cristo. Tem muito ajuntamento nesse momento colocando donos na igreja, quando o dono é o Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus está cheio de donos, sem o Senhor Jesus ter feito nenhuma procuração. Sem o Senhor Jesus ter passado esse direito para ninguém, porque Ele é o cabeça da igreja, Ele é o dono da igreja, mas tem muitos ajuntamentos que têm colocado homens como dono da igreja. Esses ajuntamentos estão reproduzindo Babel. Irmãos, a gente aprende nesse texto que a verdadeira igreja do Senhor Jesus é aquela que age tal como João Batista, que diz: é necessário que ele cresça para que eu diminua. Mas a gente aprende também nesse texto, irmãos, que não se chega a Deus por recursos próprios. O homem não é capaz de chegar a Deus por recursos próprios. O que disseram os homens de Babel? Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Esse texto nos dá uma analogia da salvação. O movimento dos homens que queriam chegar aos céus, irmãos, nos traz a analogia daquele que quer buscar a salvação, daquele que quer obter a salvação. E a respeito da salvação, irmãos, eu preciso te dizer, ela não é fruto das suas obras humanas. E a palavra de Deus em Efésios capítulo 2:8 vai deixando isso bem claro para nós. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Mas essa atitude desses homens, irmãos, em querer alcançar o céu, nos traz uma outra analogia, um outro entendimento. É o entendimento do homem querer ser como Deus. É o entendimento do homem querer ser maior do que ele é. Qual foi a frase que ganhou Eva no jardim? Qual foi a frase que ganhou Eva? Naquele diálogo, ela estava, vou, não vou. Qual a frase que ganhou ela? A hora que você comer desse fruto, seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus. Qual é a motivação que ganhou esses homens de Babel, irmãos? O desejo de ser maior do que eram, o desejo de ser como Deus. Lá no Novo Testamento, certa vez Jesus reunido com seus discípulos, e eram os discípulos, apóstolos que caminhavam com eles, eles começam a discutir entre si. E qual é o motivo da sua discussão? Qual é o assunto? Quem é o maior? Quem é o maior? Irmãos, pergunta que a todo momento, por motivação do diabo, por influência do diabo, surge dentro de nós: quem é o maior? Um pensamento endemoniado, onde ninguém quer ser o mais humilde, onde ninguém quer ser o menor, todo mundo quer ser o maior. Irmãos, o pecado de Lúcifer, o pecado de Satanás, reproduzido em Eva, reproduzido nesses homens da Torre de Babel, reproduzido nos próprios discípulos de Jesus, o desejo de ser maior do que eram, o desejo de se aproximarem do poder de Deus. Não há agrado da parte de Deus, do coração, que
que se ensoberbece. Não há agrado da parte de Deus do coração que se orgulha. Continuando. Deus desce, mas confunde e espalha. Vamos falar juntos? Deus desce, mas confunde e espalha. Por quê, irmãos? Porque o ajuntamento, a congregação, a igreja, você pode chamar como você quiser, que é feito com alicerce no engrandecimento próprio, não prevalece. O ajuntamento que se cria, que se estabelece com alicerce no engrandecimento próprio, é um ajuntamento que não prevalece. Enquanto escrevi essa mensagem, eu lembrei da parábola que o Senhor conta sobre o construtor prudente e o insensato, que também se encaixa um pouco nisso que estamos falando aqui. É uma parábola muito conhecida, que ela diz, irmãos, que 2 homens construíram cada um uma casa. Um a construiu sobre a rocha, o outro a construiu sobre a areia. E as 2 casas ficaram construídas, as 2 casas foram levantadas. As duas casas alcançaram o seu objetivo, que era se mostrar, ser visto. Mas vai dizendo a parábola que uma tempestade muito forte caiu sobre aquela terra, ao ponto de que o rio transbordou, a água e o vento bateram sobre aquelas casas, e a que estava estabelecida sobre a rocha suportou a tempestade e ficou inabalável. Ao contrário desta, a que havia sido construída sobre a areia, desmoronou e deixou de existir. Assim é o ajuntamento que insiste em ser mantido com a pretensão de engrandecimento próprio e não de engrandecimento de Deus. O ajuntamento que não é estabelecido sobre a rocha é um estabelecimento que não prevalece, é um ajuntamento que não prevalece. Irmãos, qual tem sido a nossa motivação? O que nos traz aqui? O que nos faz nos ajuntarmos? Mas continuando e agora olhando mais para o outro texto, para o outro ajuntamento, a gente aprende, irmãos, que a igreja precisa se reunir com expectativa no Espírito Santo. E Atos 2:1 vai dizendo, olha, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Olha, queridos, havia uma expectativa muito grande no Messias. E o povo esperava ansiosamente o Messias. E alguns creram em Jesus e o seguiram, e o viram ser crucificado. E depois Jesus ressuscitou e começou a aparecer aos seus. Alguns o viram com o corpo glorificado, ressurreto. E Jesus fez uma promessa, eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Não saiam de Jerusalém, permaneçam aqui até que do alto vocês sejam revestidos. E esses homens, irmãos, essas pessoas, esse grupo, ele se ajunta com uma expectativa. E a expectativa deles era em relação ao Espírito Santo. A expectativa deles era no que o Espírito Santo iria fazer. Irmãos, é a mesma expectativa que a gente precisa ter todos os nossos encontros. Meu irmão, qual é a sua expectativa no Espírito Santo para hoje? Qual é a sua expectativa no Espírito Santo ao sair da sua casa e vir para esse ajuntamento? Meu querido, qual é a sua expectativa? Quando você olha para o alto, quando você pensa naquilo que é do alto, quando você pensa no Espírito Santo e no derramar que Ele pode fazer nesse lugar, qual é a sua expectativa?
Esse texto de Atos, irmãos, ele nos ensina que a igreja é dependente do Espírito Santo. Vamos falar juntos? A igreja é dependente do Espírito Santo. Algumas razões, irmãos, porque nós somos dependentes do Espírito Santo. Nós somos dependentes do Espírito Santo porque você só é igreja no momento em que você é selado pelo Espírito Santo. Eu não vou ler o texto. Onde a igreja é estabelecida, irmãos? Em Pentecoste. Onde a igreja do Senhor Jesus é criada? Em Pentecoste. Qual é a marca, qual é o selo da criação da igreja, irmãos? É o Espírito Santo. A igreja é criada no selo do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Ali é criada a igreja de Cristo Jesus. Mas pastor, nós não estamos no Pentecoste. Pois é, querido, mas a palavra de Deus em Efésios diz que todos nós, quando ouvimos e cremos nessa palavra, a palavra que nos liberta, a palavra da verdade, nós somos selados com o Espírito Santo. Tal como aconteceu lá no Pentecostes, irmãos, aqueles irmãos viraram igreja, porque houve um selo naquele momento sendo derramado sobre eles. Você virou igreja quando o selo do Espírito Santo foi colocado em você. Quando você ouviu a palavra que um dia te libertou e te salvou, quando você creu nessa palavra, você foi selado com o Espírito Santo e a partir daí você se tornou igreja. Por que a igreja é dependente do Espírito Santo, irmãos? Porque não existe igreja sem Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo, o Espírito Santo é aquilo que autentica a sua vida como igreja. Você só é igreja de Cristo Jesus se você tiver o selo do Espírito Santo. Irmãos, a igreja é dependente do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o intérprete da igreja. O que aconteceu ali em Pentecoste, irmãos? Vários povos reunidos, várias pessoas reunidas, várias línguas presentes ali, e o Espírito Santo vem, e Deus desce. E quando eles começam a falar, o que acontece? Todo mundo se entende na mesma língua. Por que todo mundo se entendia, irmãos? Ação do Espírito Santo, mover do Espírito Santo, porque o Espírito Santo era o intérprete. O que isso nos ensina, irmãos? O que isso nos ensina? Que o Espírito Santo é o intérprete entre nós. E a despeito das nossas divisões, e a despeito das nossas diferenças, a despeito das nossas particularidades, irmãos, o Espírito Santo é o nosso intérprete, é Ele que nos reconcilia, é Ele que nos coloca em harmonia uns com os outros. O ajuntamento que é tomado pelo Espírito Santo é um ajuntamento que há entendimento, porque todos se entendem. Olha, ainda que estejamos inseridos na mesma cultura, ainda que falemos a mesma língua, existe uma língua que é particular de cada um. É aquela língua que só você fala. É aquilo que é seu e que te torna diferente de todo mundo. Mas quando o ajuntamento é feito com base no engrandecimento de Cristo, quando o Espírito Santo é derramado sobre esse ajuntamento, há entendimento, mesmo com as nossas diferenças. Você consegue entender o que o texto está nos ensinando? Por que a igreja é dependente do Espírito Santo, irmãos? Porque é o Espírito Santo que convence o pecador. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, por que a igreja é dependente do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo concede dons à igreja. 1 Coríntios 12, de 4 a 7, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.
há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo e em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Por que a igreja consegue trabalhar, irmãos? Por que a igreja ela funciona como um quebra-cabeça e tudo vai se resolvendo? Porque o Espírito Santo concede os dons para a edificação da igreja. A igreja precisa de ensino, Ele concede o dom para quem possa ensinar. A igreja necessita de cuidado, Ele concede o dom para que aquela pessoa possa cuidar. E o Espírito Santo vai concedendo os dons. E nós vamos trabalhando em diversas áreas, a despeito dos nossos diferentes dons. Mas nós nos completamos como corpo, porque o Espírito Santo, Ele concede os dons para que o ajuntamento seja edificado. Por que a igreja é dependente do Espírito Santo? Porque a gente estaria numa maior confusão aqui se não fosse o Espírito Santo. Imagina se todo mundo quisesse pregar, se todo mundo quisesse cantar, se todo mundo quisesse servir com isso, servir com aquilo. Imagina se todo mundo não tivesse cada um entendido qual é o seu dom, cada um qual é a sua área, qual é o seu chamado. Como que viveríamos, irmãos? Só há harmonia no nosso ajuntamento por causa do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, por que a igreja é dependente do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que manifesta em nós o seu fruto. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por que a gente consegue ser menos pior do que a gente é, irmãos? Uns com os outros. Por que a gente consegue melhorar um pouquinho? Porque o Espírito Santo na nossa vida vai agindo e vai brotando fruto na nossa relação. E aquele que era amargurado, ele se torna amável por causa do fruto do Espírito Santo. E aquele que não tem paz, aquele que só vive inquieto, angustiado, preocupado, ele começa a se relacionar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo concede paz ao seu coração. E aquele que não consegue ter paciência para nada, não conseguia se relacionar com ninguém porque era impaciente, ele se aproxima do Espírito Santo, ele se relaciona com o Espírito Santo, e o Espírito Santo concede paciência, e o Espírito Santo vai concedendo o fruto, e o fruto vai aparecendo, e a gente vai conseguindo viver um ajuntamento em paz, em função do Espírito Santo. Queridos irmãos, eu termino essa reflexão dizendo que, olha, o nosso ajuntamento precisa promover um culto racional, pois onde o Espírito Santo está, não existe confusão. Muitos crentes precisariam ouvir essa palavra agora. O que o Espírito Santo faz em Pentecostes, irmãos? Organiza. Ele ajunta e faz com que todos se entendam. Queridos, aonde há confusão, pode acontecer qualquer coisa, menos manifestação do Espírito Santo. Há um entendimento na teologia que a Trindade já estava presente em todo o tempo, desde a criação inclusive. E a teologia pega aquele texto lá do Gênesis que diz que a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito Santo, irmãos, na criação, é aquele que organiza. O Espírito Santo, grave isso, é aquele que organiza. Você percebe a presença do Espírito Santo aonde há organização. E não aonde há confusão. Aonde há confusão é Babel. É falta do agrado de Deus. É falta do prazer de Deus. É falta da alegria de Deus. Aonde a confusão não é Pentecostes. Aonde a confusão é Babel. O Espírito Santo é aquele que organiza. É aquele que coloca as coisas no lugar.
É quando você chega no ajuntamento e você consegue ver as coisas no lugar. Isso é obra do Espírito Santo. É quando você consegue ver as coisas organizadas. É obra do Espírito Santo. Uma igreja, um ajuntamento que é cheio do Espírito Santo, não é o ajuntamento que vive em confusão, é o ajuntamento que vive em organização. Concluindo algumas lições para que a gente possa concluir essa mensagem. Queridos, quando nos ajuntamos, precisamos ter a motivação correta. E a motivação sempre precisa ser o engrandecimento ao nome de Cristo. Caso contrário, seremos como Babel. Se nos ajuntamos e não temos como intuito, como essência, o engrandecimento de Cristo, seremos como Babel. O ajuntamento de Pentecostes foi um ajuntamento com pensamento, com expectativa no que vem do alto. Nós sempre precisamos nos ajuntar com a expectativa do que vem do alto. Encerro dizendo, foi a mesma frase que eu disse quando ministrei sobre esse texto ano passado, que às vezes a gente tem um entendimento errado, que não é bíblico. Onde a gente que é batista, a gente olha para um determinado povo e fala, esse povo é pentecostal, nós não. Querido, não queira não ser pentecostal. Coitado de nós, se não formos pentecostais. Porque pentecostal é aquele que se reúne com a expectativa naquilo que o Espírito Santo pode fazer e o Espírito Santo desce. Se você usa a expressão, eu não sou pentecostal, muda em nome de Jesus. Porque se você é um cristão verdadeiro, ainda que isso te cause calafrios por dentro, você é pentecostal. Se não é pentecostal, é Babel. Você pode dizer, eu tinha vontade até de filmar isso agora, mas você pode dizer junto comigo, vamos lá, eu sou pentecostal. Deus te abençoe, aplauda ao Senhor. Ministério de louvor.